manifestação afro-brasileira que começou aqui no Brasil com força no final do século XIX, nas fazendas cafeeiras, principalmente da região sudeste. É uma manifestação afro-brasileira que envolve dança, toques e tambores e que foi utilizado como articulação dos ex-escravos para resistir o processo de escravidão e que aconteceu nas fazendas cafeeiras da região sudeste. E quando você dança jongo, pisa na canção, pisa na canção. E quando você dança jongo, pisa na canção, pisa na canção. E vai firmando essa pisada, pisa na canção, pisa na canção. E vai firmando. Os pontos de jongo, a gente brinca que eles são recebidos, porque não existe uma composição, vou fazer um ponto disso. Mas possivelmente, tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, se torna um ponto de jongo. Então, por exemplo, um jongo que marca muito nossa mudança, eu acho, de simples jovens buscando uma tradição, para jongueiros milho virou pipoca na fazenda Roseiral. Quero ver jongueiro novo, quero ver jongueiro bom. Quero ver jongueiro bom. Então, era a nossa fase de buscar, olha, o milho vira pipoca, a gente está crescendo dentro do jongo e hoje a gente é uma comunidade reconhecida. Então, para isso, a gente tem que ser jongueiro bom. E aí, uma resposta dessa brincadeira que surgiu tempos depois, quando a gente já estava aqui na nova sede da Casa de Cultura Fazenda, foi: da fazenda Roseiral, o milho virou pipoca. Eu com meu tambu na mão, senhorzinho, não me toca. Então, o jongo é tudo o que acontece na nossa volta, nas nossas vidas. E, ao mesmo tempo, é essa brincadeira cantada, metafórica, que pra gente tem todo um sentido e que para as pessoas que ouvem nem sempre tem. O elemento metafórico é um elemento fundamental na roda de jongo e a criação surge, os pontos surgem dos nossos próprios experimentos de vida. Pisa na canção, E quando você dança jongo, pisa na canção, pisa na canção. E quando você O jongo, ele é o que o faz ser essa dança diferenciada é principalmente os cantos metafóricos. É um modo de falar e de se comunicar que para os jongueiros é comum, mas que para quem está ouvindo, às vezes só passa como uma música. Então, os pontos do jongo é um elemento fundamental, somado à percussão, que são tocados por 3 tambores, que para nós é como se fossem os nossos mais velhos presentes, é o que conecta o nosso hoje com o nosso passado, e a dança, que é um desafio à parte, onde cada jongueiro se desfila e se desafia com o seu bailado dentro da roda. E quando você dança jongo, Pisa na canção, vamos pisar jongueira. E quando você dança jongo, pisa na canção, pisa na canção. Para mim, o jongo, ele não é só uma questão de dança, ele também tem uma questão da ancestralidade. Do jongo é uma dança em roda, se dança um casal por vez. Por quê? Porque é uma dança de cortejo. O cavalheiro vai sempre cortejar aquela dama. E quando há um interesse de um outro que está de fora, que ele está cortejando, que ele também está com alguma intenção naquela dama, ele simplesmente vai pedir licença para você, vai tirar você da roda para ele realmente cortejar aquela dama. Então ele se viu encantado por aquela dama, então ele quer tomar conta daquela situação na hora. Aí certamente ele vai tirar você para ele dançar, para ele cortejar aquela dama. O cumprimento de quando você entra na roda de jongo, que você vai cumprimentar os tambores, ao meu ver, tem um significado muito importante. É você estar pedindo licença, porque aquela hora é a hora que você vai dançar, que você vai se expor a sua alegria naquele momento. Você vai dançar, você vai cortejar uma dama na hora, porque na hora que você entrou, você é o dono da situação, no momento que você entrou na roda. Então é muito importante que você, quando entra numa roda, você cumprimente os tambores, pedindo licença
para que aquela hora você vai também expor as suas reações, né? De alegrias ou suas tristezas, que você está realmente mandando elas embora e vai realmente se alegrar com aquele momento. O jongo ele é uma ação política. O jongo é o momento que eu estou junto com minha ancestralidade. O jongo trouxe minha consciência de ser negro. O jongo, acho que para todos os jongueiros de todas as comunidades, o jongo mudou a vida deles. Você vai pegar o jongo antes de ser jongueiro e depois de ser jongueiro é outra coisa. Assim. Como jongueiro, participo das rodas, estou na comunidade e tem a função também da juventude, né? A gente, há algum tempo atrás, em 2010, a gente começou com essa coisa da juventude jongueira e para estar reunindo jovens de várias comunidades. Qualquer ação do jongo a gente sempre conversa com a Alessandra, pela questão dela ser nossa liderança e a tradição do jongo, você sempre vai respeitar a sua liderança. E eu e a Tânia fazemos parte da liderança dos jovens, mas na verdade todas as ações são... todos os jovens se reúnem e conversam o que a gente vai fazer, né? Não tem necessariamente um líder, né? E o legal é que a gente reúne com outros jongueiros de outras comunidades, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, desses estados do Sudeste, estado de São Paulo também, para estar tomando medidas, ações para salvaguardar o jongo. Então, no momento a gente está trabalhando só com os jovens do jongo mesmo. A gente não expandiu para outras esferas da sociedade, né? A gente está trabalhando com a gente. A questão, por exemplo, uma oficina de projetos para aprender a elaborar projetos. A questão da tradição, da gente estar atento em manter nossas tradições, não deixar se perder isso. Os tipos de tambores que existem assim, nas comunidades jongueiras são feitos de tronco de árvore e couro de boi pregados. Já na nossa comunidade a gente usa barrica, couro de boi e essas amarrações. Por que as amarrações? Porque aqui em Campinas a gente não tem muitos lugares assim, também que a gente vai apresentar, a gente não tem como afiná-los. E para isso precisaria, se fosse feito como os outros, precisaria de uma fogueira. E como a gente não tem essa possibilidade, feito a cordas, a gente consegue afiná-los na mão. Esse é o trovão. Por que trovão? Porque ele tem um som mais grave na nossa comunidade. Ele faz a marcação, aqui ó. Que além de fazer a frase do jongo, ele pode repicar e viajar. E o candongueiro, que apesar dele ser o pequenininho assim, né, ele que faz a marcação do jongo, mantendo a base. Se for para acelerar, ele que acelera, quando é para mais devagar, ele que diminui. O jongo é uma manifestação cultural muito bonita e que todos dê valor a essa manifestação, para que essa manifestação também ela não se perca, que nem muitas outras que já se perderam com o tempo. Nossa, falar de jongo é tanta coisa, porque o jongo deixa de ser uma simples manifestação e se torna um patrimônio cultural nacional. E aí nós, que antes éramos só pessoas, que vivíamos em torno de uma manifestação, nos tornamos detentores de um saber,
Então eu acho que a minha mensagem para quem estiver vendo e para todos os jongueiros é que cuidemos do jongo para que ele não se acabe, porque esse saber está com a gente. Então que cada um possa cuidar cada vez mais de si, para que possa também cuidar do jongo.